apostila de número 6 traz para nós o estudo dos gases na sua complementação na parte 2, capítulo de número 24. Nessa o comportamento dos gases ele é melhor compreendido quando a gente conhece 3 grandezas. Quais? Temperatura, pressão e a terceira, o seu volume. Tudo que a gente estuda em relação aos gases, a gente trabalha em cima dessas 3 aqui. Quantidade de partículas seria o que, Vanks? A gente trabalhar com o conceito de mol. Você lembra o que é o mol? O mol nada mais é do que uma quantidade determinada de partículas. Por exemplo, um mol de gás oxigênio possui 6,02 moléculas, vezes 10 a 23 moléculas deste gás, e assim por diante. A quantidade de partículas do gás, você, por exemplo, tem gases que são formados por 2 átomos, você tem gases que são formados por 3 átomos, etc. Você tem gases que são formados por 5 átomos, como é o gás metano. Já falamos aqui para vocês da teoria cinética dos gases, mas não custa nada relembrar com você. As partículas de um gás encontram-se muito afastadas. Elas se movimentam em trajetórias retilíneas. Elas colidem perfeitamente elásticas. Isso aqui significaria dizer que há a existência de um gás ideal. Nós não temos o gás ideal. Essa colisão perfeitamente elástica seria aquela que nós não teríamos nenhuma modificação no tocante à concentração de energia. E elas têm uma força de interação desprezível. Muito afastadas, trajetórias retilíneas, colisões perfeitamente elásticas, força de interação muito pequena. Todo gás exerce uma pressão ocupando um volume a uma determinada temperatura. A equação geral dos gases, portanto, trabalha com essas 3 grandezas aqui. Todo gás exerce uma pressão a um determinado volume, submetido a uma determinada temperatura. Aos valores de pressão, volume e temperatura, nós vamos chamar o quê? Estado de um gás. O estado de um gás inicial e final, quando nós tivermos algum tipo de transformação. Assim, o que a gente pode afirmar para você? Aqui um exemplo, volume 5 litros, temperatura 300 Kelvin, pressão 1 atm. Acostuma trabalhar com essa temperatura em Kelvin. A escala Kelvin, se você receber o exercício em Celsius, deverá ser adicionado 273. Olha o exemplo aqui de variáveis, né? O que significa esse número 1, Vanks? Se eu escrever na equação geral, seria início. Se eu escrever na equação geral 2, seria término. Aqui eu estou querendo mostrar para vocês o comportamento de gases em condições diferentes. Pressões diferentes, volumes diferentes, temperaturas diferentes. Aqui tem 300, mas aqui já é 900. Qual é a relação que a gente vai fazer? Quando eu comparo pressão e volume, eu vejo que eles são grandezas inversamente proporcionais. Porque quando você aumenta a pressão no gás, você diminui o volume. Quando eu comparo pressão com temperatura, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quando eu comparo temperatura e volume, quanto maior a temperatura, maior o volume. Veja o comportamento dessas amostras aqui. Os valores da pressão, do volume e da temperatura não são constantes. Então, dizemos que pressão, volume e temperatura serão para nós as variáveis. Se você perceber aqui, nós tivemos modificações. Se eu aumentar a pressão, vou diminuir o volume. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o volume. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão. Denomina-se pressão de um gás a razão entre a força e a área originada pela colisão de suas moléculas. O que é que acontece? As partículas no interior de um recipiente, elas se movimentam. Elas possuem uma energia que a gente chama de energia cinética. Quando isso aqui acontece, elas se chocam entre si, em choques perfeitamente elásticos. Obviamente, esse gás ideal não existe. E elas também se chocam com as paredes do recipiente. Essa pressão é a razão entre a força e a área originada por quem? Pela colisão das partículas, das moléculas com as paredes do recipiente. Torricelli. O que é que o Torricelli fez? O Torricelli pegou e foi para a praia e levou com ele uma determinada quantidade de mercúrio, estruturas de vidro, recipientes e uma estrutura, uma coluna vertical. E começou a colocar mercúrio aqui dentro. Antes, porque não levou uma caixa com cerveja, refrigerante, carne, presunto, mortadela, queijo. Não, ele não estava afim de levar isso, ele levou foi mercúrio. Aí ele começou a colocar mercúrio dentro dessa substância, dessa estrutura, e ele percebeu que quando ele atingiu 76 centímetros nessa coluna aqui,
o mercúrio se equilibrou. Aí ele chamou isso aqui de pressão atmosférica 1 atm. Isso padrão até hoje, amigos. Essa marcação aqui, tá? Ó aqui, ó. Ele começou a colocar aqui. Atingiu quantos centímetros? 76. 76 centímetros de mercúrio é a coluna que corresponde à pressão nível do mar, 1 atm. À medida que eu subo, a pressão diminui. Quando eu desço, a pressão aumenta. 1 atm igual a 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, ou 1 vezes 10 a quinta pascal. Aqui está 101,3, mas a gente trabalha mesmo é com 1 vezes 10 a quinta. A gente usa muito esse número aqui, ó. Esse PA é em homenagem a Blaise Pascal, um cientista. E volume? O volume é o espaço ocupado pelo gás. O gás não tem volume próprio, ele ocupa o volume do recipiente que ele se encontra. Então aqui, 1 litro, vou relembrar aqui, são 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. Também tem que lembrar que 1 metro cúbico, 1 metro cúbico são 1000 litros. Temperatura tem que ser dada em qual escala? Temperatura deverá ser dada em escala Kelvin. Como é que eu faço? Eu pego a Celsius e somo 273. Somo 273. Lembrando que a escala Kelvin não admite valores negativos. O zero absoluto, ou menos 273 graus Celsius. Vamos apresentar aqui para vocês, relembrando o que a gente já estudou, as transformações. Nós podemos ter transformações gasosas alterando as três variáveis, pressão, volume e temperatura. Podemos ter transformações onde você mantém constante a pressão. Você vai chamar isso de transformação isobárica. Mantido o volume, você vai chamar isso de transformação isométrica. Mantida a temperatura, você vai chamar essa transformação gasosa de isotérmica. Veja o que é que nós temos aqui. Primeira, a gente tem aqui uma pressão de 1 atm e depois uma de 2 atm. Se você aumentou a pressão, o que é que acontece com o volume? Diminui. Viu aqui, ó? Pressão aumentou. Foi de 1 para 2. O volume que era 6 caiu para 3. Vanks, aqui está acontecendo com a temperatura constante. Então, essa transformação aqui seria isotérmica. Ok? Mantemos a temperatura e vai modificar quem? Pressão e volume. Dê uma olhada nesse gráfico que você vai entender exatamente o que eu estou tentando dizer para você. Ó, transformação isotérmica. Então, aqui eu vou ter todo mundo em cima de uma linha que a gente chama de linha isoterma. Quem estiver em cima dela está com temperatura de 300 Kelvin. O que é que aconteceu com a pressão? Quando a pressão aumenta, o que é que acontece com o volume? Ele diminui, ó. Pressão 1, 6 litros. Pressão 2, 3 litros. Pressão 6, 1 litro. Veja o que acontece. Vamos marcar no gráfico. Ó, pressão 1 está com volume 6. Pressão 2 está com volume 3. Pressão 1, desculpe, pressão 6 está com volume 1. Esta linha que nós vamos criar aqui, ó, essa linha que nós vamos criar aqui, ó, chama-se linha isoterma. Todo mundo que está aí marcado com esses pontinhos verdes irão apresentar aqui temperatura. Todos estarão com temperatura de 300 Kelvin. Isso aqui é 27 graus Celsius, tá? Pressão e volume são o quê? Inversamente proporcional. Ah, Vanks, eu já me lembrei aqui que você falou desses dois cientistas, Boyle e Mariotti. Exatamente, eles fizeram esta experiência mantendo o quê? Temperatura constante. O que é que eles concluíram? Que quanto maior a pressão, menor o volume. Relação matemática. P1V1 igual a P2V2. Você está lembrado de onde é que vem isso aqui? P1V1T1 igual a P2V2T2. Como a temperatura é constante, ó, você cancela. Aí sobra o que para nós? Nas transformações isotérmicas, P1V1 igual a P2V2. Aqui, o que é que nós temos chamando a atenção? Nós temos as pressões iguais. O que é que acontece aqui? Isso aqui vai depender o quê? Somente de volume e temperatura. Temperatura 300, 6 litros. Temperatura 150, 3 litros. Por que isso? Quando a temperatura aumenta, o volume é maior. Quando você diminui a temperatura, o volume é menor. Ah, entendi. Aqueci o gás se expande. Resfriou, o gás contrai. Como é o nome dessa transformação que a pressão é constante, Vanks? Isobárica. Transformação isobárica. Você viu aqui, ó, quanto era o volume? Olha o tamanho dele aqui, ó, quando a temperatura é 300. Quando você resfriou, o volume diminuiu. Caiu de 6 para 3.
Como é que se dá a transformação isobárica? Mantendo constante a pressão, nós modificamos a temperatura absoluta e o volume de um gás. Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Volume e gás são grandezas diretamente proporcionais. Veja lá, ó, pressão eu não mexi. Quem mudou aqui? As temperaturas. Ó. À medida que tu foi aumentando a temperatura, 100 kelvins, 200 kelvin, 300 kelvin, o que é que aconteceu com o volume? Ele foi aumentando. Quer ver no gráfico? Vamos lá. Volume e temperatura. Pega a temperatura 100 com volume 1. Temperatura 200 com volume 2. Temperatura 300 com volume 3. Olha o que aconteceu. Ó, vai aumentando, tá vendo? Conclusão. São grandezas diretamente proporcionais. Todos eles que estiverem sobre esta linha vermelha terão a pressão de quanto? De 2 atm. Qual a relação matemática você vai usar? Que é a lei de Charles. P1, V1, T1 igual a quem? P2, V2, T2. O que é que você cancela? O P, ó. Então, matematicamente, seria falando para você, V1, T1 igual a P2, T2. Você precisa aprender todas essas relações? Não. Basta você pegar a equação geral e cancelar na hora de efetuar a resolução. Boyle e Mariotti trouxeram para nós temperatura constante. Charles, volume, pressão constante. Aqui o que é que nós temos? Dê uma olhada, por gentileza. O volume constante. Muda quem? A pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quando você aquece uma panela de pressão no fogão, quanto maior a chama, maior a pressão no interior da panela. O que é que acontece aqui? Nós estamos diante de uma transformação cujo volume é constante. Nós damos o nome a essa transformação de isovolumétrica, mas ela tem outros nomes também. Quais são os outros nomes, Vanks? Isocórica, isométrica. Então, qualquer um desses nomes, transformação que o volume não muda. Isocórica, isométrica, isovolumétrica. Essa manutenção de volume permite-nos concluir o quê? Maior pressão corresponde a uma maior temperatura. Olha o exemplo que eu trouxe aqui no gráfico. Esses gráficos ficaram muito criativos, né? Muito fáceis de visualizar. Vamos lá, pressão em função de temperatura. 100 está com quanto? Com 1 atm. 200, 2 atm. 300, 3 atm. E por aí vai. Quem estiver em cima dessa linha tem o mesmo volume. Essa transformação é isovolumétrica ou isocórica. Como é que eu faço a relação matemática? Antes de eu colocar aqui, eu vou escrever, depois eu apago. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Como você está trabalhando com volumes constantes, você cancela aqui, ó. Então, matematicamente falando, seria P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Pronto. Vanks, quais foram os cientistas que trouxeram isso para nós? Gay-Lussac. Gay-Lussac é o responsável principal por esta abordagem ou por esse tipo de informação tão importante no estudo do gás. Olha lá. Aqui nós trouxemos um exercício para que você tivesse a oportunidade de ter alguns exemplos para entender como é que procede. Ó. Um cilindro com 100 ml de dióxido de carbono a 1 atm, mantendo temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25, qual vai ser a pressão? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Raciocine comigo. Temperatura constante? Cancela. Fica o que para nós aqui? P1, V1 igual P2, V2. Volume inicial, 100. Pressão inicial, 1. Então vai ficar 1 vezes 100 igual. Quanto que vai ser a segunda pressão quando o volume cair para 25? Obviamente, essa pressão vai ser maior, porque você diminui o volume, porque você aumentou a pressão. Ficaremos com 100 dividido por 25 igual a pressão. Quanto é que vai dar isso, Vanks? A nova pressão será de 4 atm. Você marcaria a letra B. É assim que você deve fazer. Ah, entendi. Você cancelou o T por quê? Temperatura era constante, transformação isotérmica. Por que é que deu um valor maior? Porque quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente aumenta a pressão, diminui o volume. Vou mostrar isso aqui devidamente ilustrado aqui para você. Ó. Volume 1, 100, pressão 1. Foi para quanto? O volume foi para 25, eu quero saber qual é a nova pressão. Lembrando que a temperatura é constante. Cancelei o T, vou substituir 1 vezes 100 igual a P2 vezes 25. Vou passar o 25 dividindo, vou encontrar 4 atm, vou marcar a letra B. Fazer mais um aqui.
Um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a temperatura de 27. O que é que eu tenho que fazer com esse moço? Somar 273. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87. Somar 273. Esse aqui vai ser 300 Kelvin. E esse aqui vai dar quanto, Max? 360. O volume ocupado pelo gás a 87 vai ser quanto? Bom, ele fala para nós aqui de pressão? Não, ele não falou de pressão. Por que que ele não citou valores para pressão? Porque essa transformação aqui é isobárica. Ele manteve a pressão constante, tá vendo? Então, o que você vai fazer aqui nessa equação? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Tu vai cancelar o P, ó. Vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vamos ver isso aqui na prática? Vem comigo. Vamos anotar as informações. Primeiro volume, 100 litros, temperatura era 27. Segundo volume, não sei, temperatura 87. Qual é a relação que eu vou fazer? Cancelei o P por causa da pressão constante. Somei 273 nas temperaturas, porque eu trabalho com a escala Kelvin. No lugar do V1, coloquei 100. No lugar do T1, 300. No lugar do T2, 360. Posso cancelar o 100 com 300. Ou posso fazer o produto dos meios com produtos extremos. Quando eu fizer esse cálculo, dividindo, eu vou encontrar 120 litros, marcaria a letra D. E para fecharmos, eu trouxe mais um exemplo, é o último. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus e uma pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 sem variar o volume. Bom, aqui, o que é que tu ia fazer? Cancelar o volume na fórmula. Ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Tu cancelava aqui, ó. Vai ficar pressão sobre temperatura e ela é uma constante. Como é que eu vou fazer isso? Acompanhe, por favor. Essa é a nossa última questão. Temperatura 30 graus, pressão 606. Pressão final não sei, com a temperatura de 47. Qual o detalhe que eu tenho que fazer aqui? Cancelar o volume na fórmula, somar 273 às temperaturas oferecidas. Trabalharei com 303 e com 320 Kelvin. Ficaremos com o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substitua. No lugar do P1, coloque 606. No lugar do T1, coloque 303. Coloque no lugar do P2, a variável P2 pode ficar assim, pode colocar um X, como queira. E no T2, coloque 320. Multiplique cruzado. Quando você multiplica... Aqui eu simplifiquei, tá vendo? Ó? 606 por 303 dá 2. Passa o 320 multiplicando, vai ficar 640 milímetros de mercúrio. Marcaríamos a letra E. Com isso, a gente encerra a nossa aula do capítulo de número 24. Espero que você tenha relembrado os conceitos envolvendo gases. Aproveite a oportunidade para rever a aula, tão logo eu envie e deixe à sua disposição no nosso canal de comunicação. E na próxima aula efetuaremos os últimos exercícios de gases que nós temos para fazer na nossa apostila. Estou à sua disposição para qualquer dúvida.